A nossa viagem continua pelos 43 municípios da área de cobertura da IPTV. Estamos comemorando os 40 anos da emissora, visitando as nossas cidades e, claro, aprendendo várias curiosidades. Hoje, nosso destino, Pirassununga. Claro que nós vamos ao vivo lá para a cidade, nós vamos mostrar uma parte da Academia da Força Aérea que muita gente nem imagina que existe, os bastidores. É uma fazenda com produção de leite, de carne, de hortaliças, que abastece não só os militares de Pirassununga, mas também de outros estados. E dessa vez, quem está com a gente é o repórter Rodrigo Facundes, vai mostrar essas curiosidades para a gente aí da AFA. Oi, Rodrigo, boa tarde. Oi, Juliana, boa tarde para você, para todo mundo. Olha só, né? Quando a gente vai entrar ao vivo para falar de Força Aérea, a gente sempre tem na cabeça que a gente vai mostrar hangar, piloto, avião, manobras radicais de treinamento, mas olha que cena diferente. Uma bela sombra de uma árvore, um cenário repleto de beleza, tranquilidade, silêncio, o típica cena do campo. E agora, se o Paulinho Chiari, nosso cinegrafista, puder mostrar ali do lado, olha só o que vocês vão ver. Um enorme casarão colonial, um casarão centenário construído no século XIX, que funciona como sede da fazenda até hoje, mas foi construído ainda antes, quando pertencia a fazendas de café, há mais de 100 anos, como eu disse, no começo do século XIX. A gente vai contar bastante a história desse lugar, mas antes eu quero dar um pouquinho da dimensão da fazenda da Força Aérea. Gente, são 65 quilômetros quadrados e nenhuma parte desse solo é ocioso. Isso significa que a fazenda é altamente produtiva. Aqui eles plantam milho, entre outros produtos, como feno, como cana. Também tem produção de leite, um gado próprio que, por sinal, come uma ração feita aqui, que também utiliza a matéria-prima daqui. Então é uma fazenda muito bem sucedida com todos os ciclos. O responsável por essa fazenda e por toda essa administração já está aqui do meu lado, é o Coronel Barroso. Coronel, muito obrigado por essa entrevista. Eu acho que falar da fazenda e da existência dela tem muito a ver com a história da Força Aérea e também com a presença de vocês aqui em Pirassununga, né? Boa tarde. Boa tarde, sem dúvida. Sejam bem-vindos à Fazenda Aeronáutica de Pirassununga. Como você mesmo disse, a história da fazenda se mistura com a história do antigo Ministério da Aeronáutica, hoje Comando da Aeronáutica. O Comando da Aeronáutica foi criado em 41 e a nossa aviação aeronáutica ela veio da aviação do Exército junto com a aviação da Marinha. E essa formação dos pilotos na década de 40 era feita no Rio de Janeiro. Mas naquela época já se enxergava a necessidade de ter um outro local para essa escola, porque o espaço aéreo do Rio de Janeiro realmente ia ficar saturado e não teria condições de ter esses dois tipos de aviação, a aviação privada e a aviação militar. Então foi escolhida essa terra que é a leste da cidade de Pirassununga, e aqui nós estamos desde 1945. Pirassununga, a gente tem algumas imagens aéreas para mostrar a cidade, é importante a gente falar. Não foi escolhida à toa, né? Tem algumas características dessa cidade que contribuíram para vocês estarem aqui, né? Sem dúvida, essa região aqui é uma região plana, né? Com pouca pluviosidade, a pluviosidade aqui é muito definida e isso é um facilitador para a instrução aérea do cadete, né? Ô, Coronel, agora uma curiosidade. Qual que é a diferença entre tocar uma fazenda comum e uma fazenda tocada por militares? Muda alguma coisa? Olha, ao mesmo tempo que nós, por sermos um órgão público, né, estamos subordinados ao Comando da Aeronáutica, nós temos esse respaldo do Comando da Aeronáutica a nos auxiliar nas nossas dificuldades. Por outro lado, nós também temos que seguir as regras do serviço público. Então, a flexibilidade, a maniabilidade que um produtor privado tem de, ao oferir aquela sua renda, ele fazer aquisição de determinados itens de maneira direta, não é o nosso caso. Para a gente contratar pessoal, para a gente adquirir materiais e contratar serviços, nós temos que seguir a regra do serviço público. Então nós temos os prós e os contras, estamos convivendo com isso aí há quase 71 anos e tenho certeza que de maneira exitosa. Agora, a gente escuta de vez em quando e toda hora que eu olho para cima eu vejo um avião passar. Isso aqui é uma área de circulação. O fato dos aviões de treinamento passarem aqui por cima muda alguma coisa na rotina da fazenda? Olha, não pode mudar, porque nós estamos aqui em função da instrução do cadete, né? E parte da instrução do cadete, a principal delas, é feita no ar,
né, com a instrução aérea. Então a academia veio para cá, a fazenda veio junto para cuidar das terras e nós temos que girar em função das necessidades do cadete, né? Hoje nós temos que nos adaptar, nós não podemos cultivar qualquer tipo de cultura. Por quê? Porque nós temos que estar sintonizado, o terreno tem que estar sintonizado, atendendo a necessidade da instrução aérea. Ou seja, como exemplo, nós não podemos ter aqui uma vasta plantação de eucalipto, isso aí dificultaria, no caso de um pouso forçado na instrução aérea, ter que pousar numa área com eucalipto. Então nós temos que ter sempre essa preocupação em atender às necessidades da Academia da Força Aérea e ao mesmo tempo manter essas áreas produtivas. Coronel, olha que curiosidade, obrigado pela entrevista. Só pra gente completar, olha só a mesa que eles montaram aqui pra gente, que capricha, tudo com produtos feitos, produtos frescos feitos aqui na fazenda mesmo. E eu quero propor o final dessa entrevista, é claro, fazendo uma honra aqui ao convite que vocês me fizeram, um brinde à história de vocês, aos 40 anos da IPTV. E aquela coisa, né, gente, por mais que as histórias são conhecidas, sempre tem uma curiosidade nova pra contar. Saúde! Saúde! Valeu, Rodrigo, obrigada, viu? A gente agradece muito o pessoal da AFA que gentilmente mostrou então essa curiosidade, a fazenda que fica lá dentro da academia. Muita gente não conhecia, não sabia que tinha, mas está aí. E tudo atrelado à história de Pirassununga, né? Muito bacana a gente poder mostrar essa curiosidade aqui no IPTV1. Obrigada, viu? E você, tem alguma história ou alguma